Muito mais está no ar, hein? Hoje vamos falar de um assunto super interessante. As profissões que estarão em alta na era da indústria. Você sabe sobre esse assunto? Não, né? Sobre esse assunto, claro, nós vamos conversar aqui com o consultor em negócios digitais, Vini de Oliveira. É isso mesmo. Mas vai ter música, informação e muito mais, né? Senta aí, fica confortável, que a gente está começando e querendo a sua companhia. É ou não é? Vamos lá! Olha, tem música nova no pedaço, isso é muito bom, né? A cantora paraibana Luci Alves está com toda, viu? Lançou mais uma música chamada Dia de Festa, com participação da banda Natiroots. É isso mesmo. Vamos conferir agora o trecho desse clipe sensacional da nossa Lucy. Felicidade não ficará para amanhã. Hoje é dia de celebrar. De mãozadas curtindo a fogueira, labareda acesa pra te lembrar que hoje é dia de festa. O calor incendeia, que hoje é dia de festa. Festa de fogueira. Felicidade não ficará para amanhã. Hoje é dia de celebrar, de mãos dadas curtindo a fogueira, labareda acesa pra te lembrar que hoje é dia de festa. O calor incendeia, hoje é dia de festa. Festa de fogueira. Fogo refletido em nossos olhos. No momento de euforia também passa por você. Se é questão de sintonia, outra vida ou sem porquê. Não preciso entender. Eu e você é tão bom. Vem brincar de ser feliz, que hoje é dia de festa. o calor incendeia. Hoje é dia de festa. Festa de fogueira. Hoje é dia de festa. O calor Incendeia. Hoje é dia de festa. Festa de fogueira. Olha, agora vamos conversar com o consultor de negócios digitais, Vini de Oliveira, sobre as profissões em alta na era da indústria 4.0. Já dá para fazer isso, Rosana? Ainda não, né? Então, a gente fica aqui ainda fazendo um contrapontozinho, enquanto nossa estrutura de transmissão ao vivo fica pronta. Bom, itens produzidos por apenados inseridos em projetos de ressocialização estarão expostos e disponíveis para venda a partir de hoje na área verde do Hotel Tambaú, na orla de João Pessoa. A exposição é aberta ao público e ocorre entre os dias 2 e 15 de dezembro, 2 que é hoje, né? Das 16 às 22 horas, de segunda a sexta-feira e das 16 às 23 nos sábados e domingos. O evento é realizado pela Secretaria da Economia Solidária em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, através da Gerência de Ressocialização.
Estarão expostos os trabalhos desenvolvidos no interior de várias unidades prisionais aqui do estado, do litoral ao sertão. São bonecas, bolsas, sandálias, molhos de pimenta em conserva, gesso em 3D, móveis rústicos, entre outros produtos. É sempre um bom passeio olhar a produção das pessoas que estão pagando pena, mas estão querendo realmente ressocializar e criar um vínculo com uma oportunidade de futuro. É um trabalho super bonito que é realizado nesses setores prisionais e que a gente tem que apoiar. É ou não é? Bom, a influencer Nara Marques criou um e-book chamado Cozinha Naroca. Naroca é a própria Nara, né? Com 60 receitas fitness. Super gostosas, viu? Ela gravou um vídeo mostrando um pouco como vai ser esse e-book e a gente vai ver agora. Vamos lá? Oi, meus amores, que delícia compartilhar com vocês 60 das minhas receitas. Receitas essas que eu uso no meu dia a dia e que mudaram completamente o conceito que eu tinha sobre dieta. Sobre fazer dieta, que era chato, que era difícil, que era ruim. Pois elas foram gravadas, gente, com muito carinho, passo a passo, para não ficar nenhuma dúvida para vocês, tá? E temperadas, claro, com muito amor, muito carinho, muita diversão, muito humor. Sejam bem-vindos à Cozinha da Naroca e bom apetite para todos! Olha só, agora a gente vai conversar com o consultor de negócios digitais, Vini de Oliveira. Agora sim, né? Sobre as profissões em alta na era da indústria 4.0. E aí, Vini, quanto tempo, cheio de barba, cabelo grande, tá com um novo visual, em plena pandemia ainda, né? Tudo bem, meu amigo? Tudo. Saudade de você, viu, Gerardo? Muito bom, muito legal ter você aqui com a gente mais uma vez. Olha só, me fala, é verdade que quem nasce hoje ainda não existe a profissão que poderá abraçar lá no futuro? Eu converso isso com meu filho direto. Tem 6 anos de idade, provavelmente ele vai viver um mundo aí de novas profissões que ainda a gente não está discutindo. Uhum. A tecnologia está mudando demais o cenário das empresas e da relação humana entre as pessoas. Uhum. Então, o que acaba acontecendo é que essas relações elas estão mudando drasticamente. Então, muito provavelmente, ele terá profissões ainda que a gente não está nem discutindo. Você sabe que a pandemia agilizou um processo, na minha opinião, que ainda existiu muitas resistências, muitos freios, mas ela empurrou todo mundo para a tecnologia, né? Não tem como não estar hoje dentro de plataformas que mostram que é o caminho realmente. Agora, me fala uma coisa. Que profissões são as que você acha que daqui a um tempinho não existirão mais? Gerardo, o que está acontecendo muito é que muitos empreendedores eles estavam meio que empurrando com a barriga um cenário que já estava sendo desenhado, né? Eu falo isso no meu livro, que essa aceleração que houve no mundo durante a pandemia, ela já vinha sendo anunciada há pelo menos 10 anos, né? Com a chegada da indústria 4.0. E aí, muita gente se diz que foi pego de surpresa, mas na realidade não aconteceu isso. Não tem como a gente fugir da tecnologia hoje em dia. Então, quanto mais humano nós formos, mais a gente vai se diferenciar, porque a tecnologia ela será uma base, mas ela não é diferenciação. A tecnologia é comum a todos. O grande diferencial é você usar a cabeça e o seu coração nesse momento. Esse é o diferencial mesmo, né? Que aí personaliza, que aí busca a criatividade e tenta encontrar outros caminhos. Bom, exatamente, porque o que acaba acontecendo muitas pessoas elas estão com preguiça de pensar. Então, quando você se volta apenas à automatização, a processos repetitivos, os robôs conseguem fazer isso muito melhor do que nós humanos. Então, por exemplo, o dirigir um carro, ele é muito mais simples de ser dirigido por um robô do que por um humano. Ele vai dirigir com muito maior excelência do que a gente. Isso. Então não precisa ter um motorista hoje num ônibus ou num carro ou num caminhão. A gente pode botar um robô lá. Só que, diante disso, vai gerar um monte de problema na sociedade, que essas pessoas que ocupam essas vagas, elas precisam ser recolocadas em algum outro lugar. Só que aí, por outro lado, as pessoas não estão querendo se qualificar mais. Elas não estão querendo mais pensar. E elas vão começar sendo escanteadas desse mercado. Aí não vai ter querer, né? Vai ter que ser mesmo, né? Porque você veja na comunicação. Nós começamos a atividade profissional quando o jornalismo impresso vivia uma glória. E hoje o jornalismo impresso quase que inexiste.
E aí esses profissionais do impresso tiveram que se repaginar, fazer reengenharia, buscar novas plataformas de trabalho. É mais ou menos assim que está acontecendo em todas as profissões. Exatamente, Gerardo. Imagine quando a gente fez comunicação, quando a gente escrevia para um veículo impresso, como você bem frisou, a gente até hoje segue as premissas da comunicação, do jornalismo, mas o jornalista hoje, que ele não sabe escrever para uma plataforma digital, o Google, por exemplo, ele nem lê seu texto. Então, hoje em dia, existe, diria, uma fórmula matemática para que você consiga escrever e essa escrita seja otimizada para que o Google consiga entender. Se você não se adaptar a isso, você já está fora do mercado da comunicação. Então, hoje em dia, o profissional de comunicação, eu costumo dizer que é uma das áreas que mais tem oportunidades hoje. Mas você tem que se adaptar a esse novo mundo. O cara tem que ser versátil, o cara tem que estar atento a essas dinâmicas da comunicação, de aprender a trabalhar com o vídeo, porque o vídeo engaja muito. Então, nas ferramentas digitais, é extremamente necessário você apoiar os seus clientes com conteúdos que realmente sejam assertivos e preocupados com o cliente, e não simplesmente com a visão da empresa. Então, a lógica de consumo, ela mudou muito, e por isso a gente precisa se adaptar, por exemplo, na comunicação, como você bem frisou. Olha, é tão engraçado você falando isso, e eu aqui enxergando um tempo aí atrás, quando eu comecei, a gente fazia o jornalismo através de máquina de datilografia, né? Quando a gente fala hoje, parece um bicho, né? Usando muito papel, porque errava, não tinha como corrigir, aí tinha que refazer. E aí, o passar da datilografia para o computador, para o teclado mesmo de um computador, foi uma novela, né? Muita gente que resistente, que eu não saio, não largo minha máquina, não sei o quê. Com o tempo teve que largar, não tem jeito. E aí agora a gente está tendo que largar muitas outras coisas para poder se adaptar. Antigamente, o sonho de qualquer editor era aquela frase célebre, né? Do parem as máquinas, para entrar um furo. E aí hoje em dia o furo é o tempo todo. A grande competitividade hoje, por exemplo, da TV com a internet, é que é muito difícil que a TV consiga furar a internet. É verdade. Porque a velocidade é muito grande. O grande lance da TV hoje em dia é trazer um conteúdo mais aprofundado e que ele vai ser exaltado de forma rápida no rádio e na internet, né? Porque a dinâmica é bem mais rápida. Pois é. Olha só, aí o tema da nossa entrevista hoje, a gente conversou aí e tal, para saber quais as profissões que estarão em alta na era da indústria. Que era de indústria é essa, para o telespectador se situar bem, não sair daqui meio perdido, e que profissões são essas que estarão em alta? Basicamente, Gerardo, a gente está vivendo um momento da humanidade muito peculiar, porque é a primeira vez na história que nós estamos no meio de uma revolução industrial. Do mesmo jeito que existiu uma revolução agrícola milhares de anos atrás, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, agora nós estamos na quarta, que é a era da velocidade da tecnologia, da automação e da inteligência das relações com essas tecnologias. O robô do passado, que ele era simplesmente um operacional, hoje ele é inteligente. E várias outras tecnologias que estão para apoiar. Então, na indústria 4.0, esse novo momento da sociedade está exigindo da gente que a gente se diferencie nessa base humana. Por quê? Profissões como psicologia vão crescer demais durante esse novo momento da sociedade. Por quê? Veja a quantidade de problemas e relações que surgiram durante essa pandemia, nesses 9 meses que nós estamos vivendo aí, num novo formato de sociedade. Sim. A gente está, muito provavelmente, num outro momento, eu estaria aí no estúdio com você, conversando. Hoje em dia, eu estou da minha casa, daqui a um mês eu estarei em Portugal, e a gente vai poder ter esse mesmo nível de conversa, com a mesma dinâmica, do outro lado do oceano, que antigamente seria um pouco mais complicado. Uhum. Hoje em dia, essas profissões com base humana, elas vão ser muito mais sobressaídas, e o que é importante é que as pessoas realmente parem para pensar que é o melhor momento da história para que você consiga se ressignificar, encontrar novos processos, novos posicionamentos para que você se destaque pelo seu lado.
e não pela exaltação de máquinas, que é o que as pessoas estão pensando que o desenvolvimento vai ser nessa área, e na realidade não é. Você tocou em outro ponto muito interessante com relação a você estar em casa, eu estar no estúdio, e a gente está fazendo um programa que está chegando para o mundo, né? Antigamente não, até pouco tempo atrás, já se podia fazer isso, mas não se fazia com tanta insistência ou assiduidade. Precisava se fazer presencial. E é esse lado do presencial com o AD que a gente está vivendo conflitos em muitos setores, porque tem os resistentes e tem os que estão dentro do que o mundo está, para onde o mundo está caminhando. Então, o que você está falando aí, a gente vai, já você vai estar em Portugal e de repente eu não vou dar em estar aqui, eu vou estar no Alasca e de lá eu converso com você e o paraibano vai estar todo por dentro aí do que está acontecendo no mundo. É como eu falo no subtítulo do meu livro, Gerardo, o mundo não gira ao contrário. Por mais que a gente queira relutar com certas transformações, elas estão aí aos nossos olhos, estão ao nosso redor e a gente não tem como mudar isso. Então a gente precisa se adaptar e entender que esse mundo ele está se desenvolvendo muito para melhor. Hoje em dia a sociedade ela está muito melhor, a longevidade está muito maior, as pessoas vivem mais, hoje nós temos maior qualidade de vida. Obviamente surgiram problemas muito peculiares desse momento que nós estamos vivendo, mas hoje a gente tem um mundo muito melhor do que teve no passado. Tanto é que crianças que nasceram de 2010 para cá, muito provavelmente elas vão viver naturalmente, sem muito esforço, mais de 100 anos. Então o que acontece? Essas relações elas vão ser cíclicas. Então você não vai ter uma profissão a vida toda como era na nossa época. Hoje em dia você vai ter ciclos profissionais. Por um tempo você vai ser jornalista, no outro tempo você vai ser, de repente, chefe de cozinha, depois você vai ser turismólogo, e assim vai. Porque vai ser muito chato você ser 80 anos da sua vida jornalista, por exemplo. Seria muito cansativo, muito chato. Então, olha só, nós teremos ciclos profissionais. A gente vai continuar conversando, eu vou fazer um pit stop aqui para conversar com o Oscar Neto no nosso estúdio da Band News FM, ele tem notícias, mas antes de sair para ele e depois voltar para você, eu lembro quando eu fui fazer vestibular, meu pai perguntou, e você vai fazer vestibular para quê? Aí eu disse, eu estou pensando em jornalismo. Aí ele disse, mas jornalismo? Como é que eu investi tanto na sua escola e você vai fazer jornalismo? Aí aquilo soou como se não pode fazer, né? Aí eu fui fazer direito, não me arrependi. Mas antes de chegar no meio do curso de direito, eu já estava no jornalismo, não tinha jeito. Fazer o que gosta, o que ama e fazer disso um grande instrumento de trabalho e de construção de vida, né? Mas a gente vai voltar a conversar já. Eu deixei isso aqui para poder a gente voltar ao tema quando nós retornarmos do assunto, tá certo? Ok. Já, só um instante. Olha, você tem que ficar atento aí quando receber a conta de energia elétrica do mês de dezembro, viu? A cada 100 kWh de consumo, vai pagar R$ 6,24. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, volta a cobrar pelas bandeiras tarifárias e agora é no patamar vermelho 2. É o mais caro. Pois bem, o jeito é fazer de tudo para economizar. Veja a reportagem de Michele Souza para poder ficar por dentro dessa onda aí que mexe com o lado mais sensível do corpo, né? O nosso bolso. Um simples acender de lâmpada pode significar um acréscimo na conta de energia. Aquele banho quente deve ser mais rápido. É melhor tirar alguns eletrodomésticos da tomada se quiser economizar. Quando a pandemia começou, em maio, a ANEEL definiu que as tarifas de energia permaneceriam com bandeira verde até o final do ano. Mas aí veio a flexibilização das atividades econômicas e essa decisão foi revogada por causa do aumento do consumo. Agora, está valendo a bandeira vermelha patamar 2, que prevê um acréscimo de 6 centavos a cada quilowatt-hora consumido. Se você ainda não entendeu, isso representa simplesmente o maior acréscimo entre todas as bandeiras tarifárias. A especialista em eficiência energética, Carla Petrucci, explica que alguns eletrodomésticos podem ser vilões do consumo. Por isso, é preciso um uso racional da energia. A orientação que a Energisa dá é que abra a geladeira só quando for necessário e o tempo necessário. Não abrir a geladeira e ficar observando
observando, olhando o que tem dentro dela. Também evitar colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Se você colocar um alimento quente dentro dela, vai aumentar a temperatura interna e o motor dela vai precisar trabalhar mais para resfriar novamente. Um ponto importante é a gente criar o hábito de sempre verificar a borracha de vedação, porque quando ela está gasta, ressecada, o ar quente vai entrar na geladeira e aí ela vai trabalhar mais. Outro vilão também é o ar-condicionado, e a gente está se aproximando do verão, altas temperaturas. Então, a gente sempre orienta que utilize o ar-condicionado de 23 graus, é uma temperatura de conforto para a gente e a gente reduz o consumo de energia elétrica desse equipamento. Também é sempre bom e importante verificar os filtros dos ar-condicionados, pelo menos mensalmente, uma vez por mês. Limpar esses filtros, deixar o ambiente fechado e quando for sair do ambiente, alguns minutos antes, desliga o ar-condicionado. Essa também é a orientação. Outro vilão é o chuveiro elétrico. Com essas temperaturas elevadas que estão se aproximando do verão, a orientação nossa é, se possível, utilizar ele desligado, temperatura normal. Mas caso deseje ter um banho mais aquecido, com água aquecida, utilizar ele na posição verão e também diminuir o tempo de banho. Com essas dicas aí, o consumidor pode sentir uma diferença aí na conta e não esse aumento tão grande aí que a bandeira vermelha traz para a gente. A bandeira vermelha patamar 2 é uma taxa extra e se o cliente ele tomar o cuidado de ter um uso mais inteligente da energia elétrica, ele vai conseguir reduzir o consumo de energia elétrica e, consequentemente, reduzir o valor dessa taxa extra. Olha só, ter todo cuidado, né? Todo mundo estava meio que esquecido porque a tarifa estava a tarifa mais barata, mas agora está mais cara. E numa época em que se pede muito do consumo em nossas residências, né? Tem aí as árvores de Natal, todo mundo acostumado a tomar banho quente, quem tem chuveiro elétrico, deixar a luz acesa. Isso é uma prática que infelizmente as pessoas têm e vai deixando, vai esquecendo. Então tem que ter cuidado, muito cuidado, porque a conta chega e todo mundo depois só passa a reclamar do que realmente praticou e consumiu. Bom, a gente vai ao Oscar Neto agora na Band News FM para conversar. E aí, Oscar, tudo bem? Tudo bem, Gerardo. Eu estava acompanhando aí essa entrevista sobre a energia, né, que está mais cara. Eu estava passando por algumas casas, o pessoal botou cerca de 5, 6 pisca-piscas arrodeando o teto, o beco, enfim. Eu disse, rapaz, vai gastar o 10º todinho aí só de energia. É verdade. Tá complicado. Até que eu, lá em casa mesmo, eu ornamentei, coloquei uma arvorezinha, um pisca-pisca. Aí eu falei com minha esposa Amanda, eu disse, deixa pra gente ligar sábado só, porque senão ninguém vai aguentar aqui de energia cara, não. E você, verdade. Como é que você fez em casa? Você costuma ornamentar, costuma colocar pisca-pisca também? É incrível que a gente também faz isso, mas eu ainda não fiz esse ano, né? Tô atrasado. Ou melhor, existe uma data para oficial, que é 8 de dezembro, para instalar a árvore de Natal. Exato. Não estou atrasado, mas para os padrões de minha casa, que começa logo em novembro, a gente está atrasado. Mas tudo bem, vamos com notícia agora, porque o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, ele anunciou hoje de manhã os membros da equipe de transição que vão fazer esse trabalho com a equipe da gestão de Cícero Lucena, que foi o prefeito eleito da capital. Sim. Cartacho aproveitou também e fez um balanço do quadro que será encontrado pelo novo gestor e afirmou que a gestão vai deixar 354 milhões em caixa, salário de servidores em dia e além da dívida previdenciária equacionada. Com relação à equipe de transição, Cartacho nomeou Sérgio Ricardo, que é secretário de Finanças, Lauro Montenegro, ele é secretário de Administração, Adalberto Fulgêncio, secretário de Saúde, Bira Pereira, secretário de Transparência, Abelardo Jurema Neto, que é o secretário de Meio Ambiente, e Delvânio Macedo, secretário de Articulação Política, e o Roberto Wagner, secretário de Planejamento. Essa equipe anunciada por Cartacho vai se unir aos nomes escolhidos por Cícero, que a gente trouxe ontem aqui durante o Muito Mais, durante a minha entrada aqui no Muito Mais. A equipe de Cícero integra o jurista Walter Agra, o coordenador da campanha de Cícero, Zé William, o senador Diego Tavares, a presidente do PP de João Pessoa, Vaulene Rodrigues, e também a professora América Assis e o especialista em saúde, o Fábio Rocha.
Já ontem, Gerardo, durante uma audiência pública na Câmara de João Pessoa, o secretário municipal de articulação política, o Idelvânio Macedo, ele revelou que o valor do orçamento da Prefeitura de João Pessoa para o ano que vem vai ultrapassar a casa dos 2 bilhões e 700 mil reais. De acordo com o Idelvânio, o valor deve ser aplicado nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e cultura, além de dar continuidade aos programas que estão sendo realizados através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Já com relação às emendas impositivas, o diretor de programação orçamentária da Prefeitura, o Jorge Amaral, explicou que os recursos ultrapassam os 12 milhões de reais. Fazendo uma continha rápida, cada um dos 27 vereadores eleitos da capital paraibana terá R$ 468 mil reais à disposição, sendo que metade desse valor tem que ser direcionado obrigatoriamente para a saúde. E depois dessa crise sanitária provocada pelo coronavírus, aí é que vai precisar mesmo, né, Gerardo? É verdade, é verdade. Você sabe que eu vejo esse momento assim com muita tranquilidade, porque há equilíbrio de uma parte e há equilíbrio de outra. Exato. Já existiu momentos, em tempos recentes, na saída de Cícero Lucena da Prefeitura, que com a chegada do então prefeito Ricardo Coutinho, os ânimos eram de guerra, né? Tanto que no dia da posse de Ricardo não deixou Cícero falar, se despedir no ato oficial, que é algo que é completamente reprovável, deplorável e não pode acontecer. A gente vê equilíbrio. O prefeito Luciano Cartacho concluindo seu mandato e Cícero Lucena chegando e esperando o momento de haver realmente essa sintonia para um informar ao outro a verdade e a real situação do município. E essa sintonia a gente percebe também nas próprias equipes, que a equipe que Cícero montou foi justamente de pelo menos 50% de pessoas que já participaram da gestão. Então já conhece mais ou menos o que cada dificuldade, todo o panorama completo. Então vai ser uma transição da mais tranquila possível e é isso que a gente espera, que a nova gestão também continue fazendo um trabalho bom por João Pessoa e cuidando da nossa gente, né, Gerardo? Como dizia meu pai, sem sofrer a continuidade, né? Exatamente. Solução de continuidade. Tem que ir em frente e a gente tem que ser sempre visto. Obrigado pela sua participação, valeu, tá bom? Até mais. A gente vai ao intervalo comercial e volta já já, que tem mais Vini Oliveira falando sobre as profissões do futuro. Eu quero descobrir, eu acho que você também. Vamos lá? Até já. Olha, a gente está de volta para conversar um pouco mais com Vini de Oliveira sobre as profissões em alta na era da indústria 4.0. Vini, na saída aqui para conversar com o Oscar e antes do intervalo eu falei de uma experiência pessoal com meu pai que reprovava a minha decisão de fazer jornalismo. Fiz direito, voltei para o jornalismo. Você com o seu filho que está dizendo aí, que conversa com ele todo dia, qual é a profissão que um pai pode... A gente não decide porque quem decide é o filho, né? Mas a gente tenta conduzir porque pai quer sempre enxergar o que o filho pode fazer para ganhar mais, para viver mais feliz. Qual era a profissão que você talvez não recomendasse, não é a que ele deveria fazer? Dizer, não, essa daí não tem futuro não, meu filho. Como é que é? Eu recebo muito essa pergunta nas redes sociais, viu, Gerardo? Na realidade, duas. O que eu vou ser quando crescer e o que dá dinheiro hoje na internet. Então, perguntas básicas. Duas perguntas recorrentes hoje em dia. Isso. O que eu posso dizer para o meu filho hoje, com 6 anos, tenha algo que te faça feliz. Sim. Alguma profissão. Porque hoje em dia o que eu mais prego é que qualquer profissão ela vai te dar dinheiro desde que você tenha um propósito muito claro. E aí, a partir desse propósito, você vai conseguir trabalhar e buscar algo com muita felicidade. É muito difícil hoje, se você de repente se propõe a fazer um concurso público, ser médico, engenheiro, advogado, simplesmente por uma remuneração que é dita uma remuneração boa. Será que isso te faz feliz? Isso te alegra o coração? Antes de qualquer coisa, a gente vive num mundo hoje de muita pressão, de muita intensidade. E se a gente não estiver fazendo o que gosta, realmente vai ser muito difícil e a gente vai ter síndromes como burnout, ansiedade, depressão, porque a gente não está fazendo o que gosta. Isso. Então, o que eu poderia recomendar para os telespectadores que estão nos assistindo e quem for assistir depois os vídeos pela internet, é que busquem essa felicidade. E diante disso, profissões que te façam pensar.
Porque se você se voltar a alguma profissão operacional, por exemplo, um vendedor. O vendedor hoje ele tem que ser muito mais um consultor de vendas do que simplesmente uma pessoa que pega um produto e entrega na mão de um cliente. Então, se você simplesmente fica tirando pedido por WhatsApp, esse pedido naturalmente pode ser feito através de uma plataforma online. Agora, se você ajuda o teu cliente com aquele produto, ele tem uma melhor performance. Se você vende para uma empresa e você ajuda, se você ensina essa empresa, por exemplo, a vender, você vai ter uma conquista, um relacionamento muito mais próspero e ambos vão ganhar. Então, o grande lance hoje é pensar, agir com a cabeça e com o coração. Olha, houve um tempo que os pais e os filhos sempre analisavam o futuro de uma profissão com uma recomendação: só dá certo se for médico, engenheiro ou advogado. Não é mais assim, ou é? Não, com certeza não. Assim, todas as profissões hoje me perguntam: você acha que eu tenho que ensinar meu filho robótica, tenho que ensinar meu filho programação, ser desenvolvedor de jogos, ser youtuber, ser streamer? Enfim, olha, o que eu posso dizer para as pessoas, se a gente for pensar no ponto atual, a gente já vai estar atrasado. Porque meu filho hoje com 6 anos, quando ele tiver com seus 15, 18 anos, as profissões de hoje provavelmente já vão ter sido alteradas. Quais são as tendências? Profissões ligadas à computação que façam análise de dados, porque o petróleo do século XXI são os dados. Sim. Então as empresas hoje precisam tomar decisão a partir de informação colhida. Então, por exemplo, alguma tendência de negócio nessa área. Nas áreas ligadas à saúde, como você utilizar a tecnologia para melhorar os seus diagnósticos. Isso é uma tendência interessante. No agronegócio, hoje em dia, cada vez mais, as plataformas digitais, drones, robôs estão ajudando a melhoria da produção agrícola. Então, em toda a área, a tecnologia ela é meio e não fim para que essas profissões, essas áreas cresçam. Porque tem eu estou falando isso porque a gente hoje enxerga no Dr. Google, né? Solução para tudo das pessoas que não querem procurar os profissionais mesmo, né? Vai lá e diz assim: tô com dor de cabeça. Aí vai lá, dor de cabeça, o que tomar, o que fazer. Aí aparece um monte de coisa e tem pessoas que se medicam através disso aí, né? Mas isso não quer dizer que vai substituir o médico, não tem como, né? O médico vai existir. Mas o advogado, por exemplo, existem hoje, você entra nos sites e eu queria uma petição para solicitar isso ou aquilo. Aí tem lá a petição, a pessoa já chega com a petição. Como é que é isso? Isso, de certa forma, ajuda, mas também complica, né? Porque fica um monte de gente doida aí se achando. Em todas as áreas, Geraldo, hoje o consumidor ele é muito mais preparado. Do mesmo jeito que você vai comprar hoje um tênis ou um computador, você faz uma pesquisa prévia na internet, hoje você já dá uma busca no Google por uma questão de saúde, uma questão na área do direito, por exemplo. Sim. Hoje em dia os advogados têm plataformas, por exemplo, que eles conseguem fazer análise preditiva para saber se aquela causa ela tem uma chance maior ou menor de sucesso. Então eles podem fazer esse tipo de análise hoje através de inteligência artificial. São coisas que estão acontecendo aí e que, se você souber utilizar com inteligência, você vai se destacando e melhorando sua performance. A contabilidade hoje ela é muito mais simples porque as empresas hoje são parceiras dos escritórios de contabilidade. Eu alimento uma parte da informação aqui, você pega essa informação daí do teu escritório, processa e me traz a inteligência em cima desses dados. Agora, o contador, por exemplo, o advogado, o médico, que ainda está com aquela visão do passado, que prescreve os mesmos remédios e não se atualiza, esse profissional, tá fora. Em qualquer área, vai ser varrido. Me fala uma coisa, antes da pandemia, nós conversamos aqui mesmo no programa, você estava todo acelerado para ir embora para Portugal. A pandemia chegou, você não foi, pelo jeito. Vai para Portugal ainda? Tô viajando agora dia 28/12, né? Daqui a 20 e poucos dias. Atrasou o visto e o cenário todo lá na Europa tá apertando de novo o cerco, né? Eu espero conseguir viajar agora no dia 28. O doutorado já tá encaminhando lá. Eu tô assistindo aula online de algumas disciplinas, mas tô super motivado com esse projeto aí, que eu espero que vai ser um projeto que vai ajudar empreendedores aí pelo mundo todo. Estou muito motivado com esse convite da Universidade de Lisboa e eu espero que de lá a gente continue
contribuindo com o seu programa e com o nosso país aqui, porque eu amo demais o Brasil. Certamente vai acontecer. Quer dizer que você começa 2021 em solo português. Exatamente, tomando um bom vinho. E um bom bacalhau, né? Olha só, eu quero desejar a você sucesso grande, que você chegue em Portugal, se ambiente rapidamente, você é um cara muito simpático e certamente vai encontrar esse caminho por lá e que esteja sempre sintonizado com a gente, sim, para trazer a boa e importante informação para o nosso estado. Eu agradeço demais, Geraldo, seu carinho. Você sabe que é um cara que eu admiro demais e sempre que você precisar, estou ao seu dispor, viu, amigo? Muito obrigado, querido. Boa sorte, viu? Tchau, tchau. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo lá em Portugal. Para nós todos. Abraço. De mais tranquilidade e paz. Isso, muito mais. Então, a Secretaria de Estado da Saúde faz um alerta às pessoas para procurar normalmente o serviço de saúde e fazer exames que detectam doenças sexualmente transmissíveis, viu? Como o HIV, a AIDS. É que com a pandemia diminuiu essa procura, o que não significa que este ano os casos não tenham acompanhado o crescimento registrado em anos anteriores. Esse é o mês da campanha de Dezembro Vermelho. Olha só a cor chegando de novo aí, que existe para lembrar dos métodos de prevenção e de necessidade de fazer os testes. Veja mais na reportagem agora de Michele Souza, que está chegando aqui e arrebentando com muitas matérias interessantes. Laços Vermelhos no Hospital Clementino Fraga lembram que dezembro é um mês de luta contra HIV e AIDS. Aqui é um hospital de referência para o diagnóstico e tratamento. Qualquer pessoa pode fazer a testagem de forma gratuita. Basta trazer a identidade e o cartão do SUS. Passa por uma consulta médica e depois pelo aconselhamento psicológico que acontece antes e após o resultado. Fazemos todo o protocolo, de aconselhamento em saúde. Como o paciente conduz em relação à sua saúde, em relação à prevenção de saúde, se ele usa o preservativo, se ele está sempre numa conduta de risco, se expondo sem o uso do preservativo, que isso é importante, saber como cada indivíduo tem essa percepção em relação aos cuidados, das ISTs. E aí, depois que realiza o protocolo, ele vai fazer o exame e o pós-exame nós também fazemos, nós damos o resultado. Se positivo, nós damos o resultado e aí inicia-se todo o tratamento. As primeiras orientações são dadas pelo médico. E aí existe o acompanhamento ambulatorial, que ele vai ser acompanhado após o resultado positivo, pela equipe assistencial do ambulatório. A pandemia do coronavírus mudou a realidade dos números esse ano. Até outubro, tivemos na Paraíba 47% menos novos casos de HIV do que no mesmo período do ano passado. Em relação à detecção de novos casos de AIDS, o percentual caiu mais de 60%. Na verdade, não houve uma redução, Nos meses em que a pandemia estava no auge, os pacientes eles passaram a não procurar o serviço e, dessa forma, não realizando os testes, consequentemente, não havendo notificação. Então, é bom deixar claro que não é que os números diminuíram, é que, por causa da pandemia, houve também uma interrupção no serviço na testagem desses pacientes. A gente faz um alerta à população, para que as pessoas que tenham tido alguma relação sexual desprotegida, procure o serviço, faça a testagem, para estar detectando esses casos apenas HIV positivos, ou seja, tem pacientes aqui que a gente recebe que só vem fazer a testagem quando está apresentando sintomas da doença, da AIDS. E o que a gente faz, o alerta à população, é que as pessoas detectem precocemente e cheguem aqui apenas com a testagem positiva sem desenvolver a AIDS. É sempre bom lembrar que o desafio de quem trabalha com a prevenção é identificar os pacientes contaminados com HIV antes que eles desenvolvam AIDS. Um diagnóstico que um dia já foi considerado como uma sentença de morte, hoje é o ponto de partida
para uma vida com qualidade, longa e saudável. Nós temos pacientes aqui no Hospital Clementino Fraga que têm a infecção há 30 anos e vivendo com qualidade de vida. Então, o que antigamente era uma sentença de morte, hoje a gente vê que o paciente com HIV, ele pode conviver com a doença, fazendo o seu tratamento, né, e viver com qualidade de vida. Acontece muitas vezes do paciente receber o diagnóstico positivo e aí, no mecanismo de defesa mesmo nosso, querer negar, querer fugir, né, que realmente é difícil receber um diagnóstico positivo para HIV, mas para não comprometer a saúde e não desenvolver a AIDS, né, não ter o comprometimento de saúde, é importante a adesão ao tratamento, né, e se manter sempre fazendo uso da medicação, passando pelo médico infectologista com frequência, né, e a importância da testagem é justamente essa, prevenir, né, e se cuidar. Pois é, todo mundo está pensando no coronavírus e tem sua razão, né? Porque pega no ar, independe do acasalamento, né? Que a gente está falando aqui, da AIDS. E aí tem que ter muito cuidado, realmente. Nós estamos em dezembro é um mês quente, no mês quente a vontade, os ânimos, a libido cresce e a gente tem que se comportar no sentido da proteção. É muito importante você ficar atento a isso aí. Bom, todo dia a gente tem feito convites a você aqui. Olha o QR Code, eu acho que hoje eu acertei. Ou não? Acertei. Então, o QR Code tá aí, pega o teu celular, vai nele, tchá, e aí vai entrar direto no Spotify de Gerardo Rabelo, na Band News FM Manaíra. Olha, hoje eu fiz um comentário que, graças a Deus, estou tendo uma resposta maravilhosa. As pessoas ligando para cumprimentar como tinha sido bonito. E foi algo assim que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Dezembro, tempo de Natal, tempo de pensar no futuro. Dá uma conferida, vai aí no Spotify, bota o celular e vai escutar o que Gerardo Rabelo está falando na Band News FM Manaíra hoje. Mas eu quero também convidar vocês para fazer uma passagem agora já com o celular na mão lá no Instagram. @muito mais na Band, e aí vai lá entrar na nossa página, que é super colorida, bonita, com as pessoas que passaram por aqui, quem falou, quem contou histórias, quem cantou, e vai lá nos seguir. Depois, Gerardo Rabelo SB. @Gerardo Rabelo SB, o Rabelo com 2 L, e também faz o mesmo processo. A gente vai voltar amanhã, hein? 1h40 da tarde, eu vou estar te esperando. Até lá!